quando o assunto é submissão feminina, a mulher brasileira, ela ganha da mulher árabe milhões por cento. E aí você acha assim, ah não, porque nós no Brasil temos liberdade, a gente faz o que quer, quando a gente casa com um cara a gente faz o que quer. E aí eu vou te falar, estatisticamente, a mulher brasileira, ela é a melhor mulher para casar com gringo. Isso na palavra dos gringos mesmo, você consegue moldar ela. Que ela tem sim ali um temperamento difícil, mas quando esse temperamento, ele é ali, você alcança o ponto-chave da mulher brasileira, para não dizer ponto G, ela acaba se moldando do jeito que o cara quer, entendeu? Ela faz tudo que o cara quer. Se ela gosta, ela vai fazer tudo que ele quer, se anulando completamente. Isso é uma opinião minha? Não, isso é a opinião dos caras que são casados com mulheres brasileiras e que já foram casados com mulheres de suas nacionalidades. Quais são as nacionalidades que você está se referindo, dona Soraya? Egípcia, libanesa e síria. Não tenho mais informações sobre outras nacionalidades. Mas vamos aqui focar, então, entre a mulher árabe e a mulher brasileira. Primeiro que a mulher árabe, claro que tudo tem exceção, mas aqui vamos esquecer a exceção agora para ficar mais interessante, tá? Vamos falar da maioria. A maioria das mulheres árabes, elas já desde a barriga da mãe delas, é o exemplo que elas veem em casa, é tudo que elas veem em casa, é o quê? É você casar com alguém da mesma cultura, da mesma crença, da mesma tudo. Então tudo que você acredita, você vai casar. Primeira coisa, nunca você vai ver uma mulher muçulmana casar com um homem cristão ou um homem judeu. Nunca. A mulher muçulmana, ela casa somente com o muçulmano, porque isso está escrito na lei. A mulher cristã, ela mesmo não tendo ali escrito nos books, né, nos livros religiosos, mas ela sempre vai escolher a casar com um homem cristão. E aí vamos falar, por exemplo, dentro de cristão, o que seria? A ortodoxa vai casar com um cara ortodoxo, a maronita, no caso das libanesas, vai casar com um cara maronita. É muito difícil, mesmo ela sendo cristã, ela casar com uma outra vertente. Só para colocar no seu mundo aí do Brasil, seria assim, vamos dizer que você é evangélica, aí você vai casar com seu noivo é católico, apostólico, romano. Isso aqui já não caberia dentro da casa de vocês, porque tem diferenças, mesmo vocês dois sendo cristão, vocês teriam uma diferença e os seus filhos seguiriam a tradição do pai. Você aceitaria isso? Então a mulher árabe, ela já não vai passar por isso. Ela já vai casar direto com o cara que é da crença dela, da religião dela, vai comer o que ela come, ela vai aprender, como eu já falei pra vocês, ela vai aprender com a mãe dele como é que faz as comidas que ele gosta e tá tudo bem. É aí que ela não se anula, porque ela foi criada para fazer isso. Agora, a mulher brasileira, o que a mulher brasileira faz? Vou falar que não vou nem me expandir para o mundo, vou Egito. E vocês têm vários exemplos dentro das próprias redes sociais. Uma mulher, por exemplo, brasileira, quando ela casa com um cara muçulmano, a primeira coisa que ela faz é se reverter ao islamismo. Claro que muitas delas, por exemplo, que estão aqui no Egito, elas já vieram ao Egito sendo muçulmanas. Então não estou aqui falando das criadoras de conteúdo, não é isso, tá? Mas a maioria das mulheres brasileiras que eu conheci nesses 24, 25 anos de Egito, elas acabavam virando muçulmanas enquanto elas estavam com os caras. Depois elas iam embora e por um acaso, por coincidência, eu encontrava numa outra situação no Brasil, a pessoa já não era muçulmana mais, ela tinha voltado a ser cristã, estava casada com os filhos dela, ou encontrei nos Estados Unidos porque foi fazer aula de dança do ventre lá, veio aqui para fazer aula e testar a carreira de bailarina, não deu certo, casou, virou muçulmana, não teve filhos, aí foi embora, sabe esse tipo de coisa? Então a brasileira, ela é uma mulher moldável. Isso os caras falando, tá? A maioria das mulheres que casam com os árabes aqui no mundo árabe, elas acabam ficando para sempre com eles mesmo. Por quê? Porque elas acabam como um camaleão absorvendo totalmente a cultura dos caras. E aí você fala assim, Soraya, isso aconteceu com você? Não, né, gente? Não, ele acha que sim, mas não. Por quê? Eu não ando na rua com roupa decotada. Mas por que eu não ando na rua com roupa decotada? Porque eu já não andava. Mesmo no Brasil, quando eu vou ao Brasil, falando do Brasil porque eu sou brasileira, e a gente no Brasil pode andar com a roupa que quiser. Mas esse negócio de andar com a roupa que quiser é bem relativo, porque no Brasil existem muitas agressões físicas à mulher e muitas palavras horríveis, porque eu mesma, já falei pra vocês, sempre eu bato na mesma tecla. Essa vez passada que eu fui pro Brasil, eu tava com uma regata
regata, um decote mais assim ousado, tava andando na rua com o casafe e eu tomei uma cantada que eu não merecia. Isso acontece no mundo inteiro, mas eu não gosto. Então o que acontece? Quando eu estou no Egito, eu não vou dar margem para isso. E meu marido sempre fala, não faça isso, não ande de roupa decotada. E eu não ando, mas eu já não andava. Quando ele me conheceu, eu já não andava com roupa decotada mesmo, entende? Aí você pega as brasileiras, né? As brasileiras, quando elas chegam no Egito, para elas aqui tudo é uma cultura diferente. A maioria delas casam com caras que são tradicionais, porque, gente, é difícil você achar um egípcio que é moderno, que é realmente moderno, que a mãe dele não é de lenço. Então aqui você já tem como um parâmetro. Quando a mãe do cara usa lenço, o cara, ele vai esperar de você que você, no mínimo, pareça com a mãe dele na forma de você agir, na forma de você viver, porque para ele isso é um ponto de referência. A mulher da vida dele, a primeira mulher da vida de um homem, quem é? É a mãe. Como o primeiro homem da vida de uma mulher é o pai, né? A primeira vez que a gente ama, a gente ama nosso pai, e o homem ama sua mãe. Então a referência de uma mulher perfeita para ele é a mãe. É muito fácil você ouvir na internet, por exemplo, relatos de mulheres que não podem andar sem roupa coberta. Isso várias, não somente brasileiras, mas estrangeiras mesmo. Não pode andar com roupas mostrando o braço, tem que andar porque depende do cara, entendeu? Então quando elas casam com um cara que é muito religioso, um cara que é muito tradicional, elas têm que viver do jeito que o cara quer. Ou é assim ou não é, o cara não vai ficar com ela. E isso daí acaba virando para algumas uma tortura. Elas sofrem, elas choram e elas acabam indo embora. É quando elas não aguentam segurar o casamento e acabam indo embora. Como eu já falei em vários vídeos aqui do canal, aqui no mundo árabe, esse negócio de química, acabou a química, se tem filhos, ninguém tem nada a ver com a sua química não, meu amor. Aqui na vida familiar, o que vai predominar é o pai, a mãe, é a família. Então você casou, se você quer sair por causa que acabou a química com seu marido, vamos ver aí quem que vai ficar com as crianças, porque vai ter que provar, entendeu? Vai ter que ir lá pro juizado, vai lá pro juiz, abrir um processo. E se a mulher é gringa, gente, é 99,9% que ela não vai conseguir sair do Egito sem a autorização do marido dela, sem o pai das crianças. E isso não é porque é Egito, o mundo é assim. Eu falei já pra vocês, quando eu saí do Brasil, eu vim sem meu filho, fiquei desesperada, briguei, botei processo, nada funcionou. A lei do Brasil, o juiz falou, só sai o menino que tem 12 anos se o pai assinar, se o pai concordar. Fora isso, minha senhora, vá embora, vá viver seu sonho ou volte para o seu país. Então isso não é só o Egito, porque eu vejo às vezes as pessoas demonizam. Não, a gente precisa pensar. Você já se perguntou por que eu nunca tive filho com meu marido? Porque eu não quero passar por isso. Se amanhã não der certo, eu já estou mais de 20 anos casada, estou 20 anos quase casada com ele. Mas se amanhã não der certo, eu vou embora, porque eu nunca me moldei. Ele acha que eu me moldei, mas eu nunca me moldei. Roupa pelada nunca usei. Fio dental nunca usei com a minha bundinha de barata, nunca botei minha bundinha de barata para jogo. Não quero usar fio dental. Aliás, eu amo que ele não me gosta de fio dental, porque a primeira coisa quando ele me conheceu, que a gente foi pra praia, ele falou, você usa fio dental? Eu falei, não, eu odeio. Ele, ai, graças a Deus. Porque eu tenho bundinha de barata. Mas ele acha que é porque eu moro no Egito. E não é, no Brasil eu não uso fio dental. Mas vocês podem pegar vídeo aqui no canal, a praia que a gente frequenta, lá é cabível de eu usar meus biquínis brasileiros. Inclusive tem um biquíni que eu amo, que eu ganhei de uma seguidora aqui do canal, que eu sempre, todo verão, eu uso ele. E tá lá os vídeos, você vê que é um biquíni normal, de uma pessoa normal que não usa fio dental. Porque a praia que eu vou é aquilo ali, entendeu? É uma praia boa, uma praia chique. É uma das melhores, que é o Sahel. Já falei pra vocês, todo verão a gente vai pra lá, menos o ano passado e esse ano. O ano passado a gente não foi, não lembro porquê, e esse ano a gente não foi por causa da minha cirurgia. Então, é a melhor praia do Egito. E não vai turista, né? Só vai egípcio, mas é high class mesmo. Então, lá você usa a roupa que você quiser, mas dentro do Egito não. E as brasileiras, quando elas estão casadas com um cara, quando elas vão mesmo indo pro Sahel, por exemplo, nunca vi ninguém fazer vídeo no Sahel, mas quando elas vão pro Sahel, por exemplo, se o marido dela é um cara religioso, ele no Sahel, que tá todo mundo lá, no Sahel você tem mulheres de burkini e você tem mulheres vestidas como eu. Mas ninguém faz topless, tá? Sharm el-Sheikh que o negócio ali, ó, é barra pesada, até topless faz, entendeu? Mas na Sahel não, no Sahel o pessoal é mais elegante.
gente, as mulheres, tem muita gringa que eu vejo lá no Sahel que usa burkini, porque ela usa lenço. E isso é um outro tópico. Por a mulher ser brasileira, ela acaba achando que ela tem que provar que ela é mais de respeito do que a mulher egípcia. E aí ela acaba sendo mais puritana, mais presa do que a mulher egípcia. E isso é tão incrível, porque quando ela volta para o Brasil, mesmo a passeio, indo fazer as coisas dela no Brasil, quando ela vai, ela se porta como se ela estivesse no Egito. Ou seja, a mulher brasileira ela é uma mulher de confiança. E esse exemplo que eu estou dando do Brasil, eu vou te falar de onde eu tirei. O meu filho, quando estudava aqui no Egito, ele tinha um amigo, e a mãe era brasileira e o pai egípcio. E a mãe brasileira usava lenço fechado mesmo. Quando eu encontrei com ela na escola, numa festinha, sei lá o que era, não lembro agora, ele me apresentou, essa tia, essa aqui é minha mãe. Eu tomei um susto, porque ela tinha uma cara de egípcia, sabe? Falava árabe perfeito. Aí eu fiz, oi, tudo bem? Ela me cumprimentou em árabe, usando luva, só o rosto pra fora. Eu até achei estranho, depois eu até perguntei pro meu marido, eu falei, ela usava luva. Ele falou assim, ela deve estar na transição pra ir pro niqab, pra ir pra burca. O pai desse menininho era daqueles caras que tinha zibiba aqui, que é aqui no Egito quem tem zibiba é porque é muito religioso. Eu nunca vou aceitar essa zibiba deles. A gente conversando ali e tal, aí ela falando em árabe comigo, falava muito bem. Eu virei pra ela e falei assim, meu, como é que você consegue ficar assim? Ela, não, fala em árabe comigo. E aí eu perguntei pra ela, quando você vai pro Brasil, você anda assim na rua? Você consegue andar assim na rua? Aí ela me contou que, inclusive, no começo do relacionamento deles, quando ela botou lenço, o marido dela, um cara muito rico, tá, meu amor? Ela não foi boba não, casou com um cara milionário. O marido dela ainda tava ali, não tinha casado, ele tava no começo do relacionamento, e ela botou lenço, e ela nunca deu pra ele antes de casar. Ela foi pro Brasil visitar a família, que ele bancou, só que ele fez o quê? Ele botou um funcionário da empresa dele pra ir com ela, sem ela saber. Um detetive, né, gente? Seguiu ela, viajou no mesmo avião, pegou um apartamento perto da casa dela pra poder ver, acompanhava todos os horários dela, o mobile, telefone celular dela tava com um negócio lá, um grampo, ele ouvia tudo e gravava tudo que ela falava, porque eles iam casar no próximo mês, e ela foi pro Brasil para poder agendar lá na mesquita do São Paulo o casamento deles, porque ele voltaria pro Egito, eles casariam no Egito, depois eles voltariam pro Brasil para fazer a festa do Brasil, para poder a família dela poder ir na festa, porque a mãe, não sei, o pai eram muito velhinhos, não queriam vir pro Egito, enfim, era uma história assim que eu não queria, eu queria que todo mundo estivesse lá no Brasil para poder fazer lá. Dentro ali da família, todo mundo brigando com ela, todo mundo ali pé da vida com ela, isso ela me contando, tá? Todo mundo pé da vida com ela, porque como que ela tava toda de lenço, só a carinha pra fora, e não deixava os tios ver o cabelo dela, quando chegava alguém ela já corria pra botar o véu, até os meninos acima de 7 anos ela botava o lenço, de tão paranoica que ela era. Ela tudo, arrumou as coisas que ela tinha que fazer, ligou pro marido dela e falou assim, olha, eu não tô conseguindo fazer todos os trâmites porque tem uma papelada que tá faltando, não sei o que. Aí aqui o marido dela falou assim, olha, daqui a 2 dias vai chegar meu funcionário com toda a papelada pra você. Me manda o que você precisa. Dali a 3 dias veio o cara que era o cara que já tinha viajado com ela. Ela ficou assim, não entendendo nada, mas tudo bem. Ela não perguntou, ela não fez perguntas pro marido, pro futuro marido, noivo, né? E aí ela fez as coisas, tudo, voltou pro Egito, eles casaram. Quando eles estavam na lua de mel em Paris, ela virou pra ele e falou assim, amor, como que aquele seu funcionário ele chegou até mim? Porque olha o deslize, né? A mentira tem perna curta. O funcionário chegou até ela sem ela ter dado o endereço exato de onde ela estaria para o marido. Porque não era o endereço do apartamento da família dela, não. O cara foi encontrar com ela no cartório. E como que ele sabia tudo isso? E como que ele... Aí ela ficou paranoica. O cara, na verdade, era um detetive profissional que trabalha na empresa desse marido dela. E ele foi porque ele sabia, ele estava seguindo ela o tempo inteiro. Então ele sabia onde que ele tinha que levar os papéis. E aí, quando ela perguntou, o marido dela ficou assim, ela falou, amor, ele foi direto, eu fiquei com medo. Aí o marido dela, muito honesto, graças a Deus, virou pra ela e contou toda essa história que eu tô te contando agora, entendeu? E aí ele falou pra ela que ele precisou fazer isso pra ter certeza que ele ia casar com ela, porque seria a mulher, ela é a mulher da vida dele, e que seria pra sempre. Pra ele seria pra sempre, a não ser que ela nunca quisesse ficar pra sempre, mas pra ele era pra sempre. Então ele queria saber se aquela
aquela mudança repentina dela pôr véu, se ela ia manter isso no país dela. Porque, obviamente, é um cara viajado aqui. A gente não tá falando de um Zé Bedeu, de um cara que não conhece o mundo. Não, esse aqui conhece o mundo. Ele viajou para vários países, estudou fora. Um cara, vocês têm no Brasil, um cara que quando ele é um religioso fanático. Então, ele queria ter certeza. Como ele ia querer ter os filhos dele com ela foi pro Brasil, ele queria ver se ela ia manter o personagem. E ele se surpreendeu. Porque não era na frente dele, ela era aquilo mesmo. Mas isso estava dentro dela. Então, quando ela foi apresentada ao islamismo, algo tocou ela de verdade. Ela me falou que teve a influência do amor, que ela se apaixonou pelo marido dela à primeira vista. Ela gostou dele quando ela olhou, quando ela viu ele. E aí, ela foi se interessar pela religião, pelos costumes, pela família, e ele gostou dela da mesma forma. Então, a gente vai parar para pensar, olha como a mulher, ela é moldável, né? Quando ela está carente, porque na minha opinião essa moça, ela estava carente. Então ela veio para o Egito, para procurar marido, isso na palavra dela. Ela queria um cara de respeito, um cara que ela pudesse viver o resto da vida com ele, entendeu? Foi ele que ela encontrou. Num geral, vocês podem ver relatos na internet, gente, lá nas redes vizinhas, quando as meninas fazem conteúdo, elas falam abertamente que elas fazem isso, que elas pararam de fazer aquilo, e que a família isso, e que não sei o que. Por exemplo, aqui na nossa família, a minha sogra, por ela ter sido uma artista, ela parou também, né? Mas por ela ter sido uma artista, por a filha dela morar na França, ela viaja muito, ela não usa lenço, então ela é um pouco mais moderna. Mas mesmo assim, quando a gente está na praia e a gente vai, sei lá, num lugar que é um restaurante que é dentro assim de um souk, lá mesmo no Sarra ele tem um lugar que é um souk, né? E aí eu vou com uma roupa mais curta, ela fala assim, ai, será que você tem umas pernas bonitas, será que isso não vai chamar muita atenção? Ela fala pra mim e pra filha dela, só que a gente não troca de roupa. A filha dela que responde, fala, não mãe, aqui o pessoal tá acostumado, entendeu? Então tudo vai depender da família. Mas, é o que eu te falei lá no começo do vídeo, a egípcia, ela não vai ser moldada por ninguém, porque ela não vai casar com uma pessoa muito diferente dela. E quando casa, dá muito errado, porque sim, às vezes acontece. Eu estava fazendo meu cabelo esses dias, o babado de uma egípcia, que eu escutei ela contando a história dela lá, ela estava falando para todo mundo dentro do salão, porque, gente, as egípcias, quando elas vão contar um negócio, elas não têm problema não, elas contam mesmo. Ela estava pé da vida com o marido dela, o ex, que ela tinha acabado de assinar. Ela foi fazer o cabelo, fazer depilação, fazer a unha. Ela falou, me livrei daquele encosto. E aí ela contou a história dela. E aí eu vou contar pra você num próximo vídeo, porque, gente, é exatamente isso. Resumo, ele era de uma cultura, mesmo sendo egípcio, e ela de uma outra cultura, mesmo ela sendo egípcia. Ele era mais quieto e ela era mais danadinha. Não deu certo. Então, por isso que as brasileiras, quando elas conhecem o homem árabe, ele é muito diferente do homem brasileiro. Ele cuida de você, ele vai perguntar como você tá, como você não tá, se você chegou em casa, se você não chegou. Ele vai cuidar de você. Ele vai fazer como ele vê o pai dele fazer com a mãe dele, entendeu? Então ele vai ser um cara que pra você culturalmente é incrível. Mas aí é o problema também que eu já falei, porque aqui às vezes a gente não consegue discernir o que é controle, um cara controlador de um cara cuidadoso, entendeu? Por exemplo, aqui na minha casa, lá no meu começo de relacionamento com o meu marido, ele fazia isso e eu achava fofo. Gente, ele começou a me controlar. Aí quando ele começou, não fala com fulano, não fala com Beltrano, eu falei, não, pera. E ali a gente sentou para uma DR, porque ali, se eu tivesse deixado, eu não ia mais ter vida própria, entendeu? Não ia ter vida própria. E mesmo assim, gente, ontem mesmo eu fui fazer o meu cabelo, de repente me chega no meu WhatsApp uma mensagem, porque eu saí de casa, eu estava meio de Hulk virado com ele, e eu saí de casa, não falei tchau, não falei pra onde eu ia, não falei nada, saí, me arrumei e saí. E ele de repente me liga, e eu não atendi. Eu não atendi porque eu não ouvi, eu estava ocupada, eu não fico com o telefone na minha mão o tempo todo. E daí ele pegou e mandou uma mensagem assim pra mim, ai, você não, saiu, não me avisou para onde você estava indo, só para te avisar, a Gina não comeu,
a Gina tá precisando de carinho de mãe porque ela não quis comer e eu tentei dar comida para ela, ela não quis. E não me liga porque vou deixar o telefone em casa que eu tô indo pra academia. Então quando eu chegar, aí eu te conto o resto. Ai, gente, te conto o resto do quê? Ele sabe que eu sou curiosa. Aí eu liguei, obviamente ele não atendeu porque o telefone dele estava aqui. Aí eu fiquei, ainda faltava assim, uma meia hora para eu sair do cabeleireiro. Aí eu saí do cabeleireiro, vim correndo. Cheguei, ele não tava. Eu falei, ai meu Deus, o telefone dele tava aqui. Aí fui tentar dar comida pra Gina, não consegui, mas aí é o controle, entendeu? E quando ele chegou, controle. Quando ele chegou, o que é que você não terminou de contar? Aí ele, o quê? Aí eu, ai meu Deus, ele não lembrava, né? Porque quem mente não lembra. Aí eu botei o áudio, esse aqui, o que é o que você ia me contar? Aí ele, eu esqueci. Gente, para, eu fiquei desesperada, não façam isso comigo. Depois eu te conto, quando você chegar eu te conto. Gente, eu sou muito curiosa. E eu falei, porque aí eu comecei a falar um monte. Falei, por que você faz isso? Aí ele falou um negócio que eu não gostei, né? Ele falou assim, porque eu não vou nem falar a palavra. Falou que ela tava indo de arrasta pra cima, entendeu? Ela tá aqui, assim, você vai pra rua fazer cabelo. Aí começou uma DR entre eu e ele. E eu tenho que fazer isso por quê? Porque se eu não boto ele aqui no lugar dele, até hoje mesmo, depois de 20 anos de casamento, não é 20 anos, não lembro quantos anos tá, 18 anos que a gente tem, se eu não boto ele no lugar dele, ele vai me manipular. Porque tá no sangue deles. A mulher egípcia manipula, o homem egípcio manipula. Depois eu vou contar pra vocês, uma live, vou mostrar, não posso, mas um desligamento que eu fiz de um festival aqui no Egito. Eu mandei uma mensagem super tranquila, te amo, te admiro, te adoro, mas eu não quero participar mais do festival porque não é a minha área mais, eu estou em outra área. E ela começou, mas a gente é irmã, a gente é melhores amigas, nós somos melhores amigas, porque como é que você me manda uma mensagem? E gente, eu mandei a mensagem, não foi por nada, foi porque como eu queria falar direitinho, sem me atrapalhar, sem ela me interromper para poder ficar tudo certinho. Vocês sabem que eu sou meio, distraída, a pessoa fala, eu já penso em outra coisa, eu já entro em outro assunto. Aqui mesmo nos vídeos eu faço muito isso, né? Então, eu falei pra ela, falei não, aí eu respondi de novo, falei não, eu tô te escrevendo que é pra poder ficar tudo certinho, tudo amarradinho, pra você entender que eu adoro, te admiro, e eu só tô saindo porque eu tô cansada mesmo de estar fazendo a mesma coisa sempre. Eu tô parei o palco também de dançar, então eu tô diminuindo as coisas, então não quero participar o ano que vem, só isso. Quer me ligar? Me liga. Gente, ela me ligou, a gente conversou, ela começou a inverter, fazendo de vítima, tentando me manipular para eu voltar, entendeu? E eles são assim, não é bondade, maldade, é cultural. Tem vídeo aqui no canal que eu explico de onde vem essa manipulação. Egípcios são manipuladores, é a cultura deles, porque é um país turístico. Rio de Janeiro também é assim. Bahia, eu não sei porque eu nunca fui. Uma amiga baiana aqui do canal falou, na Bahia a gente também faz isso, nas zonas turísticas. Eu nunca fui pra Bahia, não sei, mas no Rio faz assim. O carioca, ele tem isso. As minhas amigas cariocas, bichinha, conseguem. E eu amo o jeitinho deles falar. Aí eu sou manipulada, eu vou assim, sabe? Mas enfim. Bom, meu amor, então foi esse o vídeo de hoje. Me fala aí se você conhece alguma história de manipulação, de submissão brasileira. E se for de uma outra nacionalidade, me conta, né? E vamos lá, porque faz parte do jogo, não é, meu amor? Um beijo, não esquece que eu te amo e fui.